porque tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Tem tudo a ver com o nosso dia a dia, Cristo e as nossas lutas, né? E essa questão de luta, essa fala, essa palavra aí de luta, ela é uma linguagem militar. Eu sei que, inclusive, tem vários irmãos na igreja que dominam muito mais essa linguagem aí do que eu, né? Porque são irmãos que trabalham nessa área, né? Conhecem detalhes, conhecem pormenores aí dessa linguagem militar, e a gente vai trabalhar com essa linguagem um pouquinho, né? Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa definir é o seguinte: nessa luta aí, nessa Cristo e nossas lutas, então, nessa linguagem militar, falando desse assunto, eu e você somos o quê? Aliás, o Maciel sabe bem sobre esse assunto aí também, né? Eu e você, nós somos chamados de soldados, certo? Então, eu sou um soldado, você também é, né? E Cristo Jesus é o comandante. Então, nós vamos perceber em toda a lição que é o soldado e o comandante. Cristo e nossas lutas. Então, o comandante aí, junto com a gente, né? Bom, agora nós vamos falar de lutas o tempo todo. Cristo e nossas lutas. Então, o que é lutar? Lutar, no significado aí que o dicionário traz para nós, lutar quer dizer brigar, combater, pelejar. Até tem um outro verbo aí, pujar, que eu achei meio estranho, mas é assim mesmo. Então, é a ideia de você pelejar, lutar por alguma coisa, né? Brigar. E as lutas, elas podem, né, se referir a batalhas. Batalhas são lutas menores entre pessoas, normalmente, entre grupos pequenos. E guerras são lutas entre países, entre grupos muito maiores, né? Até existe a expressão, às vezes você perde uma batalha, mas não perdeu a guerra, né? Você pode perder alguma batalha, mas lá na frente você pode ter a guerra. Bom, então a linguagem é uma militar, né? Todo tempo a gente vai estar lembrando disso, né? Nós estamos falando de luta. Bom, aí eu pensei o seguinte: tem muita gente que luta na vida, mas não consegue chegar a lugar nenhum. Tem muita gente que desiste, tem muita gente que no meio do caminho fica assim, mas o que eu tenho que fazer? Para que lado que eu vou? E se nós pensarmos bem, meus irmãos, as guerras, não é? Os confrontos que acontecem, por exemplo, de um país para o outro, ou pode ser às vezes, enfim, confrontos, guerras, batalhas, tem que saber o que está acontecendo, quem que você vai atingir, o que acontece, não é? E aqui conosco é a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, e essas perguntas, elas nortearão todo o nosso estudo aqui desta noite. Primeira coisa, quando a gente vai lutar, você tem que saber, você vai lutar contra quem? Contra quem que você está lutando? É preciso conhecer o inimigo, é preciso conhecer estratégias do inimigo, é preciso saber o que o inimigo faz, quem é o inimigo. Porque senão você vai ficar dando tiro aí para todo lado e não vai ter sua vitória. Segunda questão, quando que eu devo lutar? Lutar quando? Sempre. Quer dizer, então, esse inimigo aqui eu vou lutar sempre, todo dia, de vez em quando, uma vez no ano, uma vez por mês? Quando que eu vou lutar? Eu tenho que saber a hora certa e o momento certo. A guerra é assim, né? Bom, terceira pergunta, lutar como? O que eu faço? Que tipo de arma que eu uso? A gente sabe que conforme o tipo de guerra, conforme a batalha, conforme o que vai se fazer, é um tipo de arma, né? Então, isso tem que ser muito pensado. Como que eu vou lutar? Outra pergunta, eu vou lutar para quê? Qual o objetivo, meus irmãos? Tem tanta gente na vida que está lutando, está fazendo, daí você pergunta assim, mas para quê? Ah, não sei. Não, isso não pode acontecer. Eu tenho que saber quais alvos, quais objetivos, senão nunca nós seremos vitoriosos.
Agora, um diferencial para nós. Lutar com quem? Ou seja, quem vai estar conosco nessa luta? Quem estará do seu lado? Quem vai te ajudar nisso? Então, essas 5 perguntas, elas nos orientam em tudo que nós precisamos conversar sobre as lutas. E eu quero pensar com os irmãos quais são as nossas lutas. Eu sei que se eu abrisse aqui, se a gente tivesse oportunidade de abrir para perguntar para você, você certamente contaria para nós alguma luta ou quantas lutas você já passou. Quantas lutas você já teve que enfrentar? Quantas lutas você já foi vitorioso e quantas lutas você se frustrou? E eu pensei em alguns tipos de lutas. Porque dentro daquilo que a gente falou, eu tenho que saber qual luta, lutar contra quem, para fazer o quê e por quê, né? Então, eu pensei no seguinte, nós temos na nossa vida pelo menos 5 tipos de lutas. 5 tipos. A gente tem a luta interior, a gente tem a luta espiritual, a gente tem a luta social, a luta pessoal e a luta conjunta. A gente vai falar um pouquinho de cada, tá? Mas, na verdade, isso é muito coisa de professora. A Lívia sabe disso, e outras professoras também. A gente separa, assim, luta espiritual, luta interior, luta conjunta, a gente separa para efeito de estudos, é a questão didática que a gente fala. Mas nós somos um só. Não, tem hora que eu estou lutando com o meu interior, mas o espiritual também. Tem hora que eu estou lutando com o pessoal, o social também. Então, percebem? Estudar, para efeitos de estudo, a gente vai falar um pouco de cada e separadamente. Mas no dia a dia, na prática diária, está tudo muito ligado uma coisa com a outra, né? Mas os irmãos vão perceber também, e a gente percebe, que se eu tenho vitória numa luta, numa área, eu consigo ter em outras também, né? Então, vamos lá. Vamos começar. A primeira luta que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu acho, sinceramente, a luta mais difícil. É a luta interior. É aquilo que vai dentro do nosso coração. Então, vamos começar com as perguntas. Na luta interior, eu vou lutar contra o quê? Contra quem, né? Ou contra o quê? Então, aí nós temos a primeira coisa. Eu vou lutar contra a natureza pecaminosa, contra os sentimentos, contra as emoções e contra as vontades. A natureza já está aqui, já nasce conosco. Nós sabemos que desde que fomos gerados, nós fomos gerados em pecado. Então, a nossa natureza é pecaminosa. Então, dentro de nós, já tem a necessidade, aquela vontade de fazer coisas que não agradam a Deus. E aí é uma luta constante, porque o meu corpo quer fazer e eu não quero. A Bíblia diz isso. Olha o versículo. Gálatas 5, 16 e 17. O apóstolo diz assim: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. Espírito aqui, letra maiúscula, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que habita em nós depois que nós aceitamos o Senhor Jesus. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Meus irmãos, como essa luta é grande. E aí, além da natureza pecaminosa, vem os sentimentos, vem as emoções, vem aquelas vontades, né? Então, a gente aí tem que lidar com a angústia, com a tristeza, com o desânimo, com tantas coisas que vem na nossa vida, que tem relação com o sentimento, com as emoções, não é? Aquela mistura de coisas dentro de nós. Às vezes não estamos bem, a autoestima está lá embaixo, daí eu já não tenho forças para lutar, aí eu já fico triste. Então, aquilo dentro de mim
vai criando uma angústia, vai criando uma tristeza, e isso pode nos levar à morte, sabia? É muito triste. A luta interior é muito grande. Aí surge uma oportunidade de eu falar uma mentira, aí a carne fica falando, fala mentira. E o espírito fala, não, fala a verdade. Né? Aí a questão de impurezas sexuais, então a questão da pornografia, do adultério, aí o meu corpo fica, não, olha, faz assim, vai ser bom, e o espírito fica falando, não, não faça. Irmãos, é uma luta constante, constante. Agora, quando que eu tenho que lutar com o meu interior? Quando que eu tenho que lutar com as minhas emoções, com aquelas vontades que eu tenho que não vêm de Deus? Eu tenho que lutar sempre que eu perceber os sintomas. Irmãos, isso é muito importante. Tem pessoas que vão ficando tristes, vão ficando angustiadas, não liberam perdão, não estão bem, aquilo vai gerando uma ferida, aquilo vai gerando uma tristeza, e deixa o tempo passar, passa um dia, passam 5 dias, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a pessoa está naquela angústia interior, não libera perdão, não confessa, não trabalha isso. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que lutar. Sempre que a gente perceber o sintoma, você já tem que começar a lutar contra isso. Sempre que a gente perceber que a paz fugiu do nosso coração, a fuga da paz, a fuga da alegria e da normalidade, normal aqui, eu estou querendo dizer, é a tranquilidade diante de Deus. Se eu perceber que isso está fugindo, alguma coisa está acontecendo. Então, quando que eu tenho que lutar? Quando eu perceber isso. Mas, eu vou lutar como? Como que eu luto interiormente? Aí está o segredo. Eu vou lutar orando. Eu vou lutar lendo a Bíblia. Eu vou lutar permanecendo em Jesus. Exercitando a fé em Jesus. Vivendo como nova criatura. Irmãos, Jesus é a videira, João 15 diz isso. Nós somos os ramos. O que vai nos fazer ter vitória é a seiva que vem da videira. Se nós permanecermos em Jesus, nós teremos força para lutarmos contra essas coisas que vêm no nosso coração, contra a natureza pecaminosa. O texto diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Meu irmão, quer ter vitória? Sabe como lutar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque essa ideia da espada de 2 gumes, nesse sentido, é a ideia que ela vai penetrar, e ela vai entrar de tal forma em nós, que ela vai dizer assim, isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. E esses 2 gumes vão separando, tirando a ideia de tirar ali o que é pecado, tirar o que não vem de Deus, e por isso que diz aí, dividir alma e espírito, juntas e medulas, para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quando você lê a palavra, você conhece quem é Deus, você sabe o que Ele quer, você sabe que Jesus está em você, você sabe que não está sozinho, a angústia não vai mais tomar conta, a tristeza, a amargura, a mentira vai cair por terra, a inveja, a fofoca, todas estas obras da carne não terão domínio, porque a palavra de Deus estará em nós. Depois, para que eu vou lutar? Para quê? Eu tenho que lutar para não deixar a carne vencer. Irmão, se nós não lutarmos com o nosso interior, a carne vencerá. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos, a carne vai vencer, nós vamos pecar, nós vamos nos entristecer, nós vamos ofender as pessoas, nós vamos subornar, nós vamos fazer tudo o que a carne mandar fazer. Porque se o nosso coração estiver longe de Deus, a carne vai vencer.
Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o foco desse versículo é dizer que a gente tem que ter conhecimento de Deus, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É para isso que eu tenho que lutar, para não deixar a minha carne vencer, mas para ter vitória. Eu tenho que lutar para viver o fruto do Espírito, o melhor de Deus para mim. Quando a pessoa está bem interiormente, ela vai ter paz, ela vai ter alegria do Espírito Santo, ela vai ter domínio próprio, ela vai ter longanimidade e benignidade. Então, ela não vai ter, não tem lugar para angústia, não tem lugar para solidão, não tem lugar para amargura, não tem lugar para o ódio, não tem lugar para essas coisas. Então, você decide, ou você luta e coloca a palavra de Deus dentro do seu coração, ou você deixa a carne vencer. Agora, o mais importante, quem vai lutar comigo? Esse lutar com quem é quem está junto comigo. Quem que está do meu lado? O nosso comandante, Cristo Jesus. Então, Cristo é a nossa luta interior. Ele está conosco, ele é o nosso porto seguro. A gente sabe que não está sozinha. Cristo está em mim, Cristo vive em mim. Cristo é a nossa cura. Cristo é a nossa vitória. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha que bênção! Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós estamos crucificando a carne. E a gente tem que fazer isso todos os dias, porque a carne vai querer lutar, mas Jesus está em nós. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão o quê? Ódio, amargura, rancor, palavrões, confusão, fofocas, brigas, é isso que vai fluir? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não. Fluirão rios de água viva. E rios de água viva, símbolo do Espírito Santo dentro de nós. Você percebe, né? Conforme você conversa com uma pessoa, a hora que ela abre a boca, você percebe o cheiro das palavras. Se tem cheiro de perfume ou se tem cheiro de podridão. Você percebe o cheiro do coração dela. Conforme ela fala, você consegue perceber como que está o seu interior. Se está fluindo água viva ou se está cheio de água podre. Nós temos que lutar. Lutar com o nosso interior todos os dias. Amém? Vamos lá. Segunda luta. Segunda luta é a espiritual. E eu fiz questão aqui, irmãos, de separar, porque infelizmente tem muita gente que acha que toda luta é do diabo. E toda luta é o diabo que pôs, é o diabo que pôs. Mas não é, irmãos. Tem diferença. Como eu disse, uma está ligada com a outra. Mas tem diferença. A luta espiritual, eu vou lutar contra quem? Diretamente. Contra o diabo. Principados e potestades. Olha o que o versículo diz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, nós temos que ter essa visão. Existe nas regiões celestiais muita gente contra a gente. Eles estão tentando aí, o diabo, seus anjos e tudo mais, querendo nos derrubar. E aí que eu digo, se eu não estou bem interiormente, eu não vou ter força para lutar espiritualmente. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está de olho em mim, ele está de olho em você, para ver se dá uma rasteira na gente. Agora, quando que eu tenho que lutar com o diabo? Tem gente que acha que é todo dia, toda hora, todo momento, e cai um lápis no chão, arreda Satanás, quebra um copo, sai, né?
Irmãos, isso é falta de discernimento, no meu ponto de vista, né? A gente tem que lutar sempre que se sentir ameaçado e tentado. Nós temos que discernir aí as tentações que nos assolam. Aí é o momento da gente lutar. Como que eu vou lutar contra o inimigo? A Bíblia é muito clara em Efésios capítulo 6, ela vai falar que eu tenho que usar a armadura de Deus. Nós vamos falar daqui a um pouquinho. Eu tenho que resistir ao diabo. Eu tenho que ficar firme contra as ciladas. Eu tenho que entender que ele é um anjo caído, ele tem poder, não todo poder, mas ele vai querer nos derrubar. Por quê? Porque nós estamos caminhando para ficar mais próximos de Deus, cada dia mais parecidos com Jesus. O nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é buscar o Senhor, o nosso alvo é estar perto de Deus. O diabo não quer nada disso. Então, ele vai tentar todo o tempo nos tirar. Eu preciso orar em todo o tempo no Espírito. Efésios também vai falar esse texto. Vamos ver. Por isso, diz o texto, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Ou seja, vocês vão usar a armadura, vocês vão resistir, vocês vencerão e ainda ficarão inabaláveis. Isso é o que Deus tem para nós, irmãos. Em nome de Jesus. Aí eu trouxe uma imagem... acho que ela nos ajuda bastante, porque, na verdade, traz a vestimenta do soldado romano, não é? Porque era a roupa dos soldados dessa época ali de Paulo e dos apóstolos, de Jesus, dos discípulos, onde o Império Romano dominava. Então, ele faz essa comparação e isso é tremendo. Se você observar a imagem, presta atenção, a proteção está dos pés à cabeça. Não há nenhuma brecha aí que o inimigo possa atacar. E é exatamente isso que o texto vai dizer para nós. Que a gente tem que usar o capacete da salvação, ou seja, você entender que o Senhor Jesus, quando você toma uma decisão, ele entra no seu coração, ele está em você. Ninguém pode tirar isso de você. Você não está mais sozinho. Você tem a salvação em Jesus. Você tem certeza que Deus está contigo. Não é? Depois ele vai falar da couraça da justiça. Ou seja, você viver, no caso que Jesus falou, a bem-aventurança, né? Você ser justo, você buscar o que é justo. Você estar fazendo o que é justo diante do que Deus diz. O cinto aí da verdade, né? Totalmente contrário à mentira, mas falar a verdade, o cinto, ele tinha uma função importantíssima, era de sustentar a couraça, para que a couraça não ficasse chacoalhando aí no corpo do soldado enquanto ele lutasse, né? Então, a verdade, ela sustentando aí a justiça. Depois, a gente tem as botas, e essas botas, se vocês perceberem, ela era de extrema proteção para o soldado. Ele precisava disso, até porque o soldado onde pisa, terreno que pode ter muitas coisas ali que podem ferir o soldado pelos pés. Então, tem que ser algo que protege. E aí, a palavra diz que é o evangelho da paz, ou seja, aquele evangelho que é verdadeiro, que prega o Senhor Jesus, que vai por onde você vai, você leva a paz de Deus, né? E aí também vai mostrar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você lutar com a espada, que foi o que Jesus fez lá no deserto, quando ele lutou com Satanás, né? Ele lutou com a palavra. Satanás falava, ele respondia com a palavra. Ele não estava... a ideia não é você lutar aqui, não adianta você falar para o diabo, por causa disso, com as suas palavras. Você vai vencer o diabo só com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem poder, não é? E o escudo da fé,
Quando o inimigo joga na sua mente dúvida, quando o inimigo joga contra você tristeza, angústia, e aí você tem fé, não, eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que cuida de mim, a salvação, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a justiça de Deus, enfim, o escudo para te proteger mesmo. Então, essa figura, ela é fantástica, porque aí ela mostra exatamente se você está usando todas essas partes aí da armadura, não tem como o inimigo tocar em você. Amém? O versículo diz, além disso, de você pôr toda a armadura, orem em todo o tempo do Espírito, ora com todo tipo de oração e súplica. Quando vier a tentação, para você subornar, para você enganar alguém, para você trair sua esposa, esposo, para você fazer alguma coisa, ora, clama o Senhor Jesus, ora, orando em todo o tempo. A nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus, para quando a gente for orar, a gente orar de acordo com a palavra de Deus. Aí nós teremos vitória. E outra, para que eu vou lutar? Para que eu vou lutar contra Satanás? Contra o diabo, contra os seus anjos? Para viver em santidade. Porque o diabo quer que você viva em pecado. E aí tem uma mistura já, vocês percebem, do interior com o espiritual. O diabo vai querer que a sua carne prevaleça, vai querer que você fale mentira, que você engane, que você desista, que você fique chorando, que você, em meio a um problema, que você afunde a sua cabeça, que você viva em pecado. Não, mas eu vou lutar, eu vou colocar essa armadura que Deus me dá, para viver em santidade. Viver em santidade quer dizer viver limpo, viver sem sujeira, sem pecado. Eu vou lutar para permanecer inabalável. Irmãos e irmãs, o inimigo não pode nos derrubar. Deus é poderoso para nos sustentar. Se você estiver vestido com a armadura de Deus, você será inabalável. Em nome de Jesus. Terceiro, para não cair em tentação. Se você tiver com a armadura, Satanás pode vir de todos os lados. Ele não vai te atingir, porque você está ali, firme, soldado firme de Jesus. Para que eu vou lutar? Para glorificar o nome de Deus. Cada vez que Satanás vem e sugere o pecado, você diz não e vence, o nome de Deus é glorificado. Agora, eu vou lutar com quem? Sozinha? Jamais, jamais. Eu vou lutar com o nosso comandante, Cristo Jesus. Né? Então, Cristo Jesus está conosco na nossa luta interior, Cristo Jesus está conosco na nossa luta espiritual. E ele já venceu o inimigo da cruz do Calvário. Por isso que ele pode estar do nosso lado. Ele está em nós, ele está junto conosco. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus por isso, porque isso se cumpriu na cruz do Calvário. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, temos a luta interior, temos a luta espiritual. Agora nós temos uma terceira luta. E eu penso o seguinte. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho aí para falar, mas a hora que estiver acabando, vocês me dão um toque. Chega aqui, ele está acabando. Mas vamos lá. A luta social. Às vezes parece meio estranha, né, esse nome, luta social. Mas, irmãos, essa luta eu vou lutar contra quem? Contra o sistema deste mundo. Então, social aqui, relacionado ao que nós vivemos em sociedade. O sistema deste mundo. O que tem no sistema deste mundo? Nós temos vícios, né? Cigarro, drogas, tem violência, tem o consumismo, tem a soberba, tem o engano, tem corrupção, mentira, preconceito.
Irmãos, como é difícil viver em sociedade. Como é difícil viver nesse mundo. E eu preciso lutar. Eu preciso lutar contra o cigarro. Eu preciso lutar contra as drogas. Eu preciso lutar contra a corrupção. E aí, quando que eu tenho que lutar? Nas diversas situações vivenciadas diariamente. Então, quando você vai para a escola, você precisa lutar, porque você vai ser sugestionado. Aí já entra daí a luta espiritual. Vai entrar a sugestão para o pecado. Você precisa lutar quando você está na escola. Você, no trabalho, algumas pessoas chega mais tarde, anota que chegou mais cedo, fazem trapaças, tem corrupção nas pequenas coisas, nas grandes coisas. No transporte, né? E gente aperta daqui, daí já solta o palavrão, daí já reclama, porque está cheio demais, porque está longe demais, e cria confusão. No trânsito, fica bravo, xinga, fala palavrão. Irmãos, em nome de Jesus. Aí é a hora da luta. Eu tenho que lutar contra o sistema deste mundo. Eu tenho que lutar. E aí começa, se o meu interior está bem, e eu venço o inimigo, eu vou ter facilidade para lutar aqui. Trânsito, alguém pode me fechar que eu estou de boa. Oh, Senhor, você só fala, oh, Jesus, e toca o barco. Agora, se eu dou brecha para o inimigo, se o meu interior não está bem, daí já levanta, já xinga, já para, já briga, arruma confusão. Terceira coisa, eu vou lutar quando? No contato com pessoas que ainda não conhecem as verdades de Deus. Às vezes, o meu vizinho fala uma coisa que você não concorda. Eu preciso lutar contra aquilo, mas aí nós vamos ver como lutar. Às vezes tem algum parente seu que está fazendo uma coisa que você não concorda. Como que eu vou lutar? Bom, primeira coisa, indo na contramão dos valores da cultura da sociedade que não condizem com a palavra de Deus. Eu não posso pensar o seguinte, a maioria faz, todo mundo passa o sinal vermelho, eu também vou passar. Todo mundo pega o ônibus fora do ponto, eu também vou pegar. Todo mundo dá o troco errado na padaria, eu também vou dar. Não, isso não vem de Deus. Eu tenho que ir na contramão, ou seja, eu tenho que ver se aquilo condiz com a palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso lutar, irmãos, isso é o segredo, é lutar com sabedoria, lutar com discernimento e principalmente com amor. Se você está percebendo que o seu vizinho, aquela pessoa que está do seu lado, não conhece Jesus, e ela está fazendo alguma coisa que você está vendo que é o contramão, tenha sabedoria, tenha discernimento, né? Não queira já falar, mas você está errada. Não, em nome de Jesus. Peça ao Senhor sabedoria, por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que você precisa orar. Porque você precisa lutar contra os valores deste mundo, mas não contra a pessoa. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, como nós lemos. Então, não é contra a pessoa que você vai lutar, mas é contra aquela situação. Então, se ela está falando mentira e está sugerindo para você falar mentira, não fale. Isso é lutar. É uma forma de lutar. Sabedoria. Viver em sociedade, mas não se conformar com este mundo. Romanos diz, não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo. Não ameis o mundo, isso que Jesus está falando, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Não procede do Pai. Mas é um desafio, irmãos. É um desafio porque a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento de como lutar. Agora, para que eu vou lutar? Eu tenho que lutar, irmãos, para produzir frutos. Eu tenho que lutar contra esse sistema do mundo para ganhar almas para Jesus.
Eu tenho que lutar contra esse sistema para que essas pessoas conheçam a verdade. E se eles conhecerem a verdade, eles serão libertos. Eu tenho que lutar para que essas pessoas se tornem participantes da videira também, para que elas sejam libertas. Então, essa questão do consumismo, dos vícios, das drogas, eu preciso lutar contra isso, para que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Jesus e o que Jesus pode fazer por elas. Eu preciso lutar também para viver as bem-aventuranças. Meus irmãos, como nós temos tanta coisa para aprender com Jesus sobre as bem-aventuranças. Eu fiz recentemente agora alguns devocionais para as irmãs da minha igreja, e eu fui estudar, pesquisar, e eu fiz sobre cada bem-aventurança. Foram 9 dias. Então, quando Jesus está nos ensinando a pobreza de espírito, a gente estar feliz e contente em qualquer situação. A gente está contente se você tiver pouco, você ser feliz com isso. Se você tiver muito, você ser feliz também. E não só querer mais, querer mais, querer mais. Pobreza de espírito é isso. Dar valor ao que você tem, estar contente em toda e qualquer situação. Né? E isso é contra a cultura, muitas vezes, que fala que você tem que ter mais, tem que comprar mais, tem que ter carro melhor, a bolsa melhor e tudo melhor. A mansidão é contra a cultura, porque as pessoas normalmente são violentas, são bravas, mas Jesus fala que nós temos que ser mansos. Jesus fala que a gente tem que ter fome e sede de justiça, que é fome e sede de fazer o que é certo. E isso na nossa sociedade é muito complicado. Porque você, hoje em dia, parece que para fazer o que é certo, as pessoas dão risada de você. Se você fizer uma coisa, for educado, fizer uma coisa justa, eles vão zombar de você. Mas diante de Deus, nós temos que fazer isso. E isso é lutar contra o sistema, contra a sociedade. É a luta social. E nós temos que ser misericordiosos, dar a mão, ajudar o próximo. A nossa sociedade hoje é muito egoísta. As pessoas pensam muito nelas mesmas, né? Mas eu preciso lutar contra o egoísmo, eu preciso abrir a mão, e como igreja, a gente tem que abrir a mão, estender a mão, a gente tem que fazer o que Jesus faria em nosso lugar. Misericordiosos é o que Deus quer de nós. E por último, eu vou lutar contra o sistema deste mundo, eu vou lutar com a sociedade aí, com quem? Com o nosso comandante, Jesus Cristo. Cristo está junto conosco nesse momento, né? Ele ama o pecador, ele quer salvá-lo, ele quer dar vida abundante para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Jesus ama aquelas pessoas que trabalham com você. Jesus ama os seus vizinhos. Talvez você não ame, talvez você tenha bronca deles, mas Jesus ama. Então, quando Jesus está conosco, Jesus nos dá sabedoria, nos dá graça, e ele vai conosco. Tem um texto em que os fariseus estavam condenando Jesus, porque ele estava comendo lá na casa de um publicano. E os fariseus começaram a discutir perguntar para os discípulos, só que Jesus ouviu. Aí Jesus respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Irmãos, glória a Deus por isso, porque nós estávamos doentes também, por causa da natureza pecaminosa. Nós estávamos doentes, mas glória a Deus por Jesus, que nos salvou, que nos curou, que nos libertou. Agora ele caminha conosco e nós precisamos dar frutos. Nós estamos na videira, agora a gente tem que dar frutos. E a gente tem que caminhar com o nosso comandante, Jesus Cristo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos lá. Próxima luta. Luta agora pessoal. Eu estava tentando aí buscar uns nomes para ficar mais fácil. O que é isso, luta pessoal? Luta pessoal é luta
que eu diria individual. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que só eu vou lutar. Não tem jeito, não tem como o meu esposo lutar por mim, não tem como o meu filho fazer por mim, não tem jeito. Tem coisa na nossa vida que só eu, tem coisas que só você que pode lutar. Olha só o exemplo. Quando eu digo sobre luta pessoal e individual, são contra as adversidades da vida. Então, por exemplo, o desemprego, as enfermidades, as dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Então, quando uma pessoa fica... Por exemplo, no meu caso, eu estou desempregada, né? Então, é uma adversidade na minha vida. Eu tenho que lutar. Lutar em que sentido? Para eu conseguir um novo emprego. Percebe? Então, agora eu não estou lutando contra o diabo, nesse caso, eu estou indo atrás de um emprego. O que pode acontecer é do inimigo querer atrapalhar, mas a minha luta aqui é contra a adversidade da vida. Quando alguém fica enfermo, é uma luta muito grande, é uma luta pessoal. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando o Maciel ficou enfermo, quem teve que lutar contra a enfermidade foi ele, no seguinte sentido. Ele é que tinha que tomar o remédio, ele é que tinha que fazer o tratamento, não é? Não adiantava a Luísa querer tomar o remédio. Ah, não, eu vou tomar o remédio hoje pelo Maciel. Não adiantava os filhos dele falar, não, hoje eu que vou lá fazer o tratamento da rádio, a química, não sei o que ele fez, né? Mas percebem? É um tipo de luta que é você que tem que passar. Você que tem que ir atrás. E dificuldades nos relacionamentos interpessoais é uma coisa muito nossa, individual. Às vezes, tem alguma pessoa que o seu marido se dá muito bem com aquela pessoa, mas você não. Às vezes tem alguém que, por exemplo, o pastor da igreja se dá muito bem com aquela pessoa, mas você não. Percebe? Então, é uma coisa sua, é uma coisa pessoal. Então, a gente, agora, estou falando de coisas individuais. E outras coisas que podem surgir. Agora, quando que eu vou lutar contra isso? No momento exato da situação, da tribulação, que é uma tribulação, né? Então, quando que eu estou lutando contra o desemprego? Agora, nesse momento, né? Só que aí está ligado, por exemplo, com o meu interior. Se o meu interior está bem, então eu não vou ficar depressiva, eu não vou ficar angustiada, ai, porque eu estou desempregada, ai, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Ai, ou seja, se o meu interior não está bem, essa minha luta pessoal fica muito mais difícil. Agora, se o meu interior está bem, está firme em Jesus, eu estou desempregada, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu estou desempregada, mas eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta. Eu estou passando por esta enfermidade, mas eu creio que Deus está cuidando. Então, assim, o meu interior precisa estar bem para não dar brecha para o inimigo entrar e para eu lutar individualmente. Está aqui. Os irmãos estão conseguindo me entender? Eu quis separar assim para ficar bem claro, para ajudar a gente a entender. Vamos lá. Como que eu vou lutar, então, essa luta pessoal? Primeiro, se eu estou desempregada, eu tenho que lutar. Qual vai ser a minha luta? Eu tenho que entregar currículo. Hoje, a gente sai menos batendo as portas, né? Mas a gente entrega currículo e pela internet, pelo WhatsApp, manda por alguém e faz. Eu tenho que fazer contatos. E não adianta só entregar currículo e fazer contato. Eu tenho que melhorar o meu conhecimento. Eu preciso fazer cursos. Isso é lutar. Eu preciso estudar. Eu preciso ir atrás. Eu preciso buscar. Percebem? É uma das formas de eu lutar contra essa diversidade individual, que é minha, né? Uma coisa pessoal. Volto aí a repetir, é uma coisa minha. Eu estou desempregada. Não adianta o meu marido fazer um curso por mim. Não adianta. Eu que tenho que fazer o curso. Eu que tenho que estudar para eu alcançar o meu objetivo. A pessoa está enferma, então, lógico que tem a oração, que tem a mão de Deus,
mas ela tem que lutar usando os remédios necessários. Ela tem que lutar obedecendo o que o médico está falando. É uma forma de luta. A gente acompanhou aí um pouquinho a Lília, né? Esse processo todo aí que ela passou, ela acabou de comentar, está nessa quarentena para poder alcançar o objetivo da recuperação e tudo mais. Ela está lutando, e é uma luta pessoal. Não tem como o Eduardo entrar no lugar dela e falar, não, amor, deixa que eu luto por você. Não, é uma luta dela. Ela está lutando, não é? E tem que obedecer, tem que respeitar a ordem médica, porque senão vai ser um fracasso. Outra coisa, quando a gente tem problemas de relacionamentos, individualmente eu tenho que me dispor à resolução pacífica e abençoadora, liberar perdão. Eu tenho que ser perseverante e confiante em Deus e no seu poder. É assim que eu luto. Eu estou com alguma enfermidade, mas eu creio que Deus é poderoso para me curar. Né? É assim que a gente vai lutando, sendo perseverante e confiante no Senhor. Josué foi um grande guerreiro, Josué da Bíblia. Aprendeu muito com Moisés. E mesmo assim, quando ele estava ali para assumir o povo diante daquela situação, Moisés tinha morrido. Deus vai falar para ele, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse versículo me chama muita atenção, porque em vários momentos Deus falou que estava com o povo. Mas nesse especificamente, Deus estava tratando com Josué. Deus sabia que Josué tinha que ser forte, ele ia ter que guerrear, ele ia ter a sua luta individual ali, ele ia ter que batalhar. Lógico que os soldados ajudaram depois, mas ele tinha que estar bem interiormente para poder estar bem pessoalmente. Então, isso é maravilhoso, saber que quando eu lutar, como eu vou lutar? O Senhor está comigo. Seja forte, meu irmão. Seja corajoso, porque o Senhor irá te abençoar. Agora, para que eu vou lutar? Deixa assim. Desemprego? Para que eu vou atrás? Para que eu vou correr? Eu estou doente? Para que eu vou tomar remédio? Às vezes a gente pergunta, para que tomar remédio? Mulher parece que é mais fácil tomar remédio, né? Agora, os homens têm uma certa resistência aí, né? Não sei se são só alguns que eu conheço. Mas, para que eu vou lutar? Para produzir frutos. Irmãos, eu tenho que pensar sempre nisso. Se você estiver doente, se você não lutar individualmente, você não vai produzir frutos. E se eu estou na videira, eu tenho que produzir frutos. Eu vou lutar para glorificar o nome de Deus, porque estou agora desempregada. Quando eu encontrar o meu emprego, eu vou glorificar o nome de Deus. Mas enquanto eu estou desempregada, eu também estou glorificando o nome de Deus. Mas eu vou tomar o remédio, eu vou fazer o tratamento, eu vou orar, vou buscar para glorificar o nome de Deus. Tudo isso que a gente passa, meus irmãos, nos faz crescer na fé. Com certeza, você, depois que passa por uma luta, por uma enfermidade, individualmente, a sua fé está muito mais forte. Por isso que é uma coisa muito pessoal, muito individual. A gente cresce na fé. Outra coisa tremenda, para que eu vou lutar? Para ver o agir de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Ver o agir de Deus, ver Deus cuidando dos detalhes, ver Deus agindo, ver Deus pondo a mão, ver Deus abrindo portas, ver Deus tocando, usando vidas ao nosso redor para nos abençoar. Isso é tremendo, para isso que eu tenho que lutar. Eu vou lutar porque eu vou abençoar vidas com o meu testemunho. Lá na frente você vai poder contar, olha, eu passei por tal enfermidade, mas Deus me curou. Olha, aconteceu tal coisa comigo, mas o Senhor cuidou de mim. Olha, eu passei por isso. Percebem? E é uma coisa pessoal, nem com você. Você vai falar. Agora,
Jó é um exemplo tremendo de luta pessoal. Jó ficou enfermo, Jó teve que ouvir a mulher dele falar tudo aquilo para ele abandonar Deus. Jó, e ele não sabia o que estava acontecendo, né? E ele conversa com o Senhor, e ele pergunta, e Deus não responde, e ele fica, e os amigos ficam criticando, porque a luta pessoal tem isso também. Às vezes você está ali, naquele sufoco, e vem gente para palpitar, para falar coisas. Misericórdia, né? Daí aí que é luta mesmo, que você tem que lutar contra essas coisas que você fica ouvindo, né? Mas Jó, irmãos, Jó teve uma experiência tremenda. Ao final de tudo, ele ora pelos seus amigos, Deus multiplica tudo na vida dele, e ele vai dizer, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, aleluia! Irmãos, a luta pessoal, ela é permitida por Deus, né? Aquela diversidade, mas é para nos tratar, é para nos abençoar. E outra coisa, com quem eu estou lutando? Ou seja, quem está do meu lado? Eu estou sozinha como pessoa, mas junto comigo está o nosso comandante, Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca está só. Você está com a enfermidade, mas você tem Jesus dentro de você. Você está desempregado, no meu caso, eu estou desempregada, mas eu tenho Jesus em mim. Então, isso é maravilhoso, saber que em meio às nossas lutas, Jesus está em nós. Jesus está dentro de mim, Jesus está comigo. Eu usei o exemplo esses dias numa devocional, que é como, por exemplo, o furo que a gente faz na orelha. Poderia até falar da roupa, mas a roupa você troca. O furo da orelha. Você fez um furo na orelha, no caso das mulheres aí, onde você for, você tem o furo na orelha. Você deita, levanta, toma banho, anda, sai, o furo está na orelha. E assim é na nossa vida. Jesus está em nós. Você anda, senta, levanta, caminha, viaja, deita, dorme, acorda. Jesus está em você. Jesus é a videira. Então, quando eu estou sozinho, na enfermidade, na tristeza, na angústia da enfermidade, aí vem a luta interior, né? Mas Jesus está em nós. Aí vem o inimigo para dizer muitas vezes, você não vai conseguir. Daí você repreende. E individualmente, sozinho, pessoalmente, mas lá dentro, Jesus está conosco. Glória a Deus por isso. Ele sabe de todos os detalhes. Cada coisa que acontece na nossa vida, Deus sabe. Deus tem o controle. Meu irmão e minha irmã, nada é sorte, nada é por acaso. Deus está trabalhando com você, Deus está moldando você. Então, continue firme nessa luta. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Nós somos assim, limitados. A gente lembra alguma coisa do passado. E o futuro a gente não tem nem noção. O presente nós estamos aqui. Jesus não. Jesus sabe tudo. Oh, glória a Deus por isso. Ele é o nosso comandante. Ele vai à frente. Ele vai conosco. Né? Ele nos dirige. Ele conhece os corações e tem o melhor para nós. Creia nisso sempre. Mesmo que a luta esteja sendo muito difícil. Creia nisso, em nome de Jesus. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tenha coragem, minha irmã, em nome de Jesus. E a último, esse é um versículo interessante também. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Glória a Deus por isso. O último tipo de luta, eu trouxe aqui luta conjunta, aquela luta, sim, em que mais gente luta conosco. A última que eu falei agora foi a luta individual, sozinha. Tem coisas que só a gente luta, não tem como. Mas agora não. Existem tipos de luta que dá para a gente lutar junto.
E lutar contra quem? Como que a gente pode lutar junto? Luta contra o problema do meu irmão ou de outra pessoa próxima. Vamos supor. Então, se alguém está enfermo, vamos separar aqui direitinho. Alguém está doente? Por exemplo, se eu estou doente, eu tenho a minha luta individual, que é tomar o remédio, fazer o tratamento, fazer o repouso, isso é uma coisa minha. Agora, a luta conjunta é o seguinte, por exemplo, as pessoas que sabem que eu estou doente, então, às vezes vem gente, chega para mim e fala assim, ok, você não quer que eu lave uma louça para você, ajude um pouco na sua casa, ou se não, alguém ora, vem orar comigo. Então, essa é a diferença. Tem coisas que dá para a gente fazer em conjunto. A gente percebeu que uma irmã está com alguma luta, vamos lá, ver se ela precisa de alguma ajuda, ver se ela precisa de, passe uma roupa, precisando de roupa, está precisando de comida, cesta básica. Qual é o problema que o meu irmão tem? Ou alguma pessoa próxima? Aí é conjunto. Vamos nos unir, vamos orar por esse irmão, vamos orar, vamos clamar a Deus para que Deus derrame da sua graça, para que Deus abençoe, para que Deus cuide. Isso é a luta conjunta. E essa é a tarefa da igreja, de lutar juntos por uma causa. Aqui eu destaquei contra o problema do meu irmão, que na verdade eu não vou lutar contra ele, né? Não é contra a pessoa. Lembrando disso, a gente está lutando contra o problema dele, né? Agora, quando que a luta é conjunta? Sempre que ele precisar de ajuda. Quando que eu vou estar junto com o meu irmão? Então, eu tenho que estar atento na igreja. Quais são os assuntos de oração? O que está sendo pedido? Vamos nos unir, vamos ajudar, né? Através de mim, porque se Jesus está em mim, agora eu preciso abençoar as pessoas. Então, através de mim, eu tenho que ser bênção, produzir frutos. Então, essa é a luta conjunta do hashtag Tamo Juntos, né? Agora, como que a gente luta juntos? Amando, a primeira coisa. Porque a luta conjunta é resultado de amor. Se você não amar o seu próximo, você não vai ter prazer em ajudá-lo. Se você não amar o seu próximo, você nem vai se importar com o que ele está passando. Se você não amar o seu próximo, você não vai estar sensível às necessidades dele. Então, eu preciso ter o amor de Jesus em mim para dar esse amor. Então, eu vou amar a pessoa, eu vou orar por ela, eu vou ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Muitas pessoas hoje em dia têm tido problemas porque não tem ninguém para falar, ela quer contar, ela quer conversar, mas não tem ninguém para ouvir. Nós precisamos aconselhar, mas esses conselhos, irmãos, tem que ter base bíblica. Né? Não pode ser aquele, eu acho que você devia fazer isso. Eu acho que você devia pôr uma vassoura atrás da porta. Não, jamais. O seu conselho tem que ter base bíblica. Saber dizer o que você, quem Deus é, o que Deus pode fazer, né? Orientar a pessoa, compartilhar o que você tem, poder ajudar, né? Isso é lutar de forma conjunta. Estamos juntos. Alguém de vocês está sofrendo? É o texto que diz de Tiago, faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Ou seja, vamos juntos. Lutar conjuntamente. Agora, para que a gente luta em conjunto? Para quê? Para produzir frutos novamente. Tudo visa produzir frutos, para abençoar vidas. Então, a nossa comunhão, o nosso testemunho vai abençoar outras vidas. Uma pessoa, às vezes, está sozinha, uma pessoa nova chegando na igreja, está passando por uma luta, ou precisa de uma atenção. Vamos nos unir. Eu preciso fazer como Jesus fazia, abençoar vidas. A luta conjunta revela Jesus. A pessoa vai ver, nossa, mas como é diferente? Ela não é egoísta. Aí ela vai ver que tem Jesus em nós. Para confirmar o valor da nossa fé, não, nós cremos
cremos que Deus é poderoso, cremos que Deus é grande, cremos que Deus pode, então vamos juntos, vamos lutar juntos e termos a vitória. Vamos glorificar o nome de Deus quando a gente luta junto e a gente promove a comunhão. Isso é tremendo. E aqui entra novamente um outro tipo de luta. Se você está bem interiormente, você vai ter prazer em se juntar a alguém para lutar com outra pessoa. Agora, se você não está bem, você não vai querer ficar perto de outra pessoa, você não vai querer ter comunhão. Aí o inimigo entra querendo afastar, né? Então, as várias lutas aí interligadas. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Paulo está falando assim, às vezes pode ser que vocês tenham provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, ou seja, vocês têm fé muito mais preciosa do que o ouro, a nossa fé, mesmo apurado pelo fogo, a nossa fé, olha agora o final, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muito bem, estamos juntos. Será que quando juntamos todos nós, isso é suficiente para a gente vencer? Não. Quem que tem que estar com a gente? O nosso comandante Cristo Jesus. Ele estará conosco, ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o Senhor da igreja, ele é o pastor das nossas almas, ele é quem nos une, glória a Deus por isso. Nós somos ramos, somos todos iguais, isso é maravilhoso. Quando você reconhece que o seu irmão é igual a você, porque é ramo. Isso é lindo no cristianismo. Por quê? Porque não tem gente maior nem pior diante de Deus. O que tem mais dinheiro, ele é ramo. O que é mais simples, pobre, ele é ramo diante de Deus. O mais bonito, o mais saudável, é ramo. O mais fraquinho, é ramo. O branco é ramo. O negro é ramo. Então, diante de Deus, todos somos ramos. E glória a Deus por isso. A gente depende da mesma videira, que é o Senhor Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. A gente tem que aprender com Jesus. Jesus está em nós. E ele é amor, ele permanece em amor. Então, dentro de nós sairá o amor. Não é? Irmãos, terminando. Cristo em nossas lutas. Cristo é o comandante. Então, ele precisa estar à frente. Ele, saiba disso. Que você, mesmo que tenha que passar por um momento de fazer coisas individualmente, né, ali sozinho, mas o Senhor é contigo. Ele é o comandante, nós somos soldados. Cristo é a videira e Cristo é o vencedor. Olha que tremendo. Porque quando você vai fazer alguma coisa e se associa com alguém que não te ajuda em nada, com alguém que nem sabe o que está fazendo, isso é terrível. É derrota na certa. Agora, nós não. Nós estamos ali associados, né? Nós estamos em Cristo, ou Cristo em nós, e Cristo é o vencedor. Então, já é certeza da vitória, se a gente lutar com Ele, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus que está no nosso comandante. Então, nada poderá nos separar. Não sei qual tipo de luta você está vivenciando. Não sei se
você está tendo lutas interiores. Se é a luta interior, se é a luta espiritual, se é a luta social, se é a luta pessoal, ou se é a luta conjunta, eu não sei. E aí, como finalizando e relembrando, nós separamos didaticamente, mas uma está totalmente ligada à outra. O importante é você saber o que fazer, como fazer, contra quem você está fazendo, para não ficar dando tiro para tudo. Não sei o que eu faço, eu desisto, eu quero. Não, jamais. O bom soldado sabe quem é o seu comandante. O bom soldado sabe que sem o comandante, nada você pode fazer. Isso é o que Jesus diz. Sem mim, nada podeis fazer. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que você tenha em mente, olha, eu tenho essa luta, essa luta, essa luta. Agora vai em frente. O Senhor é contigo, Ele é o comandante. Ele está pegando na sua mão, Ele está dizendo, vem aqui, soldado. Eu estou contigo. Que o Senhor te dê graça, te dê sabedoria e que você nunca desista. E aí, eu digo assim que tenho duas coisas para falar para você para terminar. Uma boa e uma ruim. Aí eu começo pela ruim. A coisa ruim é que a gente vai ter luta sempre. Todos os dias nós teremos lutas. Todos os dias. Não tem jeito. Ou é interior, ou é espiritual, é pessoal, é social. Todos os dias nós temos lutas. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso comandante. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos sustenta. Nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, está conosco em todo o tempo. Tu és a videira e nós somos os ramos. Agora, ó Senhor, tu conheces os nossos corações, todos esses irmãos que aqui estão ouvindo, participando. O Senhor conhece as lutas dos teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos nesta hora que o Senhor, comandante maior, Jesus Cristo, esteja à frente desta vida. Que este meu irmão e a minha irmã esteja buscando no Senhor a força para lutar contra a carne, contra o seu interior, lutar contra o sistema deste mundo, lutar contra as adversidades da vida, lutar contra os problemas, contra principados e potestades, lutar também em ajuda ao próximo. Ó Deus, nós precisamos de Ti, que o Senhor nos dê da Tua graça. E graças a Deus pela vitória que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso comandante, que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Toda glória e honra seja dada ao nome de Jesus, querido soldado, e que Deus te abençoe. Amém? Amém. Amém, Keila. Palavra maravilhosa do Senhor para nós, né? Então, queridos, Jesus já nos avisou, né? Ele já deixou bem avisadinho, né? Que neste mundo nós teríamos lutas. Mas, nesta noite, mais uma vez, ele nos deu as ferramentas e as armas, né? Para a gente estar lutando. Então, depois, se alguém desejar os slides, e se a Keila puder, também fornecer. Tem pessoas que gostam de estudar depois. Aí o Josué pega você e nos passa, tá bom? Ou você me manda no WhatsApp. Então, é isso que eu ia falar. Eu tenho... Espera aí que deixa eu me achar aqui, só um minuto. Escrita no Word, enquanto tem os slides também. Eu acho que o Word fica mais fácil, né? Acho que sim. E eu posso encaminhar para você. Tá bom. Eu encaminho assim, e aí tem os versículos, os textos, e tá bom. Dá para pessoa... Tá bom. Porque a gente falando assim, fala muita coisa de uma vez, né? Eu espero que tenha sido claro, porque muitas informações. E o professor gosta de separar, né, os detalhes. Eu falei, olha, a escola bíblica dominical, então tem que dar uma dividida. Na escola tem que estudar, né, Keila? Tem que estudar.
Então, muito bom. Que Deus abençoe, minha irmã. Continue te usando para o louvor da glória dele sempre, tá bom? E a gente, nesse momento, embora a gente está um pouquinho avançado no horário, é que nós começamos um pouquinho depois também, né? Mas assim, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu? Tá bom. Esse é o momento agora que a gente abre para os irmãos perguntarem, contribuírem de alguma forma, tá? Um momento agora de perguntas, de dúvidas. Meus irmãos, se vocês quiserem perguntar, se quiserem contribuir com alguma coisa, a gente pode estar falando agora nesse momento, tá bom? A gente só não se demora muito, mas também os irmãos que se sentirem que precisam sair, fiquem à vontade também. Aqueles que quiserem continuar, fiquem à vontade também, tá bom? Algum irmão quer perguntar? Fernanda. Oi. A minha pergunta é, o Josué está aí hoje? Não, o Josué está embarcado. O Josué gosta de... verdade! Muito difíceis. É verdade, as perguntas capciosas vêm todas do Josué. Meu filho, eu conheço. É esse mesmo, Keila, é esse aí. Ele é uma benção. Amém, meus irmãos. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, alguma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu prefiro deixar os irmãos perguntarem, mas se ninguém quiser perguntar, eu pergunto. Keila, eu queria te perguntar o seguinte, você acha, diante de tudo isso que a gente conversou aqui nessa noite, você acha que quando você fala na luta social, de que lutar contra o sistema desse mundo, né? Será que muitos cristãos não lutam mais contra o sistema desse mundo porque eles já se conformaram com esse mundo? Infelizmente. Eu acredito que são dois motivos. Primeiro, porque se conformaram. Então, é mais fácil. É mais fácil você não lutar. É mais fácil você fazer como todo mundo. Porque senão você vai se expor, as pessoas vão dar risada de você. Como eu penso, né? Se todo mundo vai mentir no seu trabalho, por que você também não vai mentir, né? Outra coisa, eu acredito que muitos cristãos estão se conformando porque não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra, então não tem discernimento e não tem sabedoria. Então, a pessoa se deixa levar pelas ondas. Ela vem e fala, é assim mesmo. É normal. É assim, o mundo mudou, as coisas estão mudando, né? Então, para mim, envolve muita falta de conhecimento de quem é Deus, das coisas de Deus. E daí a pessoa vai se deixar levar pelas ondas, porque não tem firmeza na palavra, né? É a questão do senso comum. Eu acho que é. Aí você pergunta, mas por quê? Porque por causa disso. A gente brinca com o Josué, por causa do Josué ser assim, todo perguntador e umas perguntas mais críticas, mas eu sou meio assim também. Acho que ele tem um pouco de mim nisso, assim. Porque eu acho assim, se eu creio numa coisa, eu quero saber por quê. Por que eu creio naquilo? Simplesmente porque eu ouvi falar? Eu vou dar um exemplo. Tem tempo para isso ou não? É um exemplo rapidinho. Pode falar. Quando eu dava aula na universidade, e eu dei aula de metodologia do ensino de ciências. Então, as minhas alunas tinham que preparar uma aula de ciências. Aí eu dei um exemplo, olha, você vai dar uma aula sobre sapo, rã e perereca. Qual que é a semelhança? O que tem a ver um com o outro? Aí elas começam, eu acho que é isso, o outro eu acho que é aquilo. Aí uma fala assim, a sapo é melhor do sapo, a perereca não sei o quê, entendeu? Mas ninguém sabia de nada. Aí eu falei, não, mas para você dar uma aula, você não pode falar, sapo, rã e perereca, eu já sei, eu vou dar aula. Não, você tem que ir atrás. Aí eu fiz, elas pediam um trabalho sobre o sapo, rã e perereca. Menina, foi muito interessante, porque foram descobrir a diferença, eles são, anfíbios são a mesma espécie, mas o sapo, a sapa não é mulher do sapo, a rã não é mulher do sapo, o sapo tem características diferentes, a rã, ela outra característica, quem vive na lagoa é a rã, não é o sapo,
Sapo a gente não come, rã a gente come. Enfim, a perereca é um bichinho muito menor. Tal. Então, a pessoa vai pelo senso como, eu acho, eu ouvi falar. E, infelizmente, tem muitos cristãos assim. Eu acho. E aí vão se deixando levar. Entendi. É isso aí. Meus irmãos, alguém mais? Senão a gente passa para o momento de oração, tá bom? Um momento que a gente ora uns pelos outros. É muito rico, né? É muito rico. E privilégio nosso a gente ter esse tempo, onde a gente pode juntos aprender, né? É um privilégio mesmo, meus irmãos. Bom, se ninguém mais vai falar, então eu vou passar então para o pastor Renato fazer essa oração em prol dos nossos pedidos, tá bom? Keila tem alguns recadinhos para você aí no chat, depois se você quiser ler.